Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de fevereiro, celebramos São Ricardo. Nosso santo de hoje nasceu no final do século VII, na Inglaterra, e era de uma família nobre, era irmão do então rei da Inglaterra chamado Egberto I. Ele casou, Ricardo teve 3 filhos. O grande projeto de vida dele, de Ricardo, era ter uma família santa, e ele de fato lutou muito por isso. Era um homem de muita virtude, de profunda vida de oração, um grande esposo, um grande pai. E o irmão dele, o então rei, acabou morrendo. O sobrinho de Ricardo, filho do rei, era ainda muito novo para assumir o trono, era criança ainda. Então, Ricardo, na prática, assumiu os cuidados do sobrinho e se tornou rei da Inglaterra durante alguns anos, até que o sobrinho estivesse apto para assumir o trono. Ricardo, no pouco tempo em que ele foi rei, ele foi muito conhecido por ser um ótimo conselheiro, um homem muito justo, que sabia ouvir todas as partes envolvidas num determinado conflito, e a partir dessas qualidades ele conseguia tomar a melhor decisão possível. Quando o sobrinho dele ficou pronto, o sobrinho assumiu o trono, passou a ser rei, o que era legítimo, e logo depois Ricardo se tornou viúvo. E a esposa dele morreu e ele ficou sozinho com 3 filhos, que inclusive os 3 acabaram sendo canonizados depois também. Eram o Vinebaldo, o Vilibaldo e a Valberga. Logo que Ricardo ficou viúvo, eles, liderados por Ricardo, foram morar num mosteiro beneditino que ficava em Waltham, na Inglaterra. E ali eles viveram, segundo a regra beneditina, durante algum tempo, com muita piedade, com muita devoção. Então Ricardo teve a ideia de fazer uma peregrinação, passando por Roma até a Terra Santa. E foi acompanhado pelos 3 filhos, passaram pela França, pararam em Roma, como era previsto, para depois seguir viagem até a Terra Santa. Mas, quando eles estavam na cidade de Lucca, na Itália, Ricardo acabou ficando gravemente enfermo e morreu. Eles tinham a esperança de que Ricardo logo ia ficar bom para eles poderem ir para a Terra Santa, mas isso não aconteceu. Acontece que Ricardo acabou sendo enterrado ali mesmo, na cidade de Lucca. Os restos mortais dele depois foram colocados na igreja de São Frediano, e na época São Bonifácio estava fazendo um grande trabalho de evangelização na Alemanha. Não à toa ele é considerado o grande apóstolo da Alemanha. E São Bonifácio era um parente muito próximo de Ricardo, inclusive o conhecia muito bem, sabia do zelo dele na educação dos filhos. Então Bonifácio ficou muito triste com a morte de Ricardo, mas convidou os 3 filhos para irem para a Alemanha ajudar Bonifácio, que era bispo, no trabalho de evangelização daquele território. E de fato isso aconteceu. Valberga acabou se tornando abadesa de um mosteiro, Vilibaldo acabou se tornando bispo e Vinebaldo acabou fundando um mosteiro e sendo superior daquele mosteiro. Então, os 3 tiveram vida de muita virtude, ajudaram muito São Bonifácio nesse trabalho pela evangelização da Alemanha. E algumas pessoas que começaram a ir fazer uma visita ao túmulo de São Ricardo, lá na igreja de São Frediano, sabendo que ele havia sido rei da Inglaterra e tudo mais, as pessoas chamavam ele de rei. As pessoas começaram a testemunhar que recebiam graças pela intercessão dele. E aos poucos foram aparecendo inclusive milagres. E essas romarias até o túmulo de São Ricardo foram aumentando cada vez mais, foram se tornando muito procuradas, muito vivenciadas pelos fiéis católicos. Os próprios filhos de São Ricardo passaram a ser grandes divulgadores desses milagres e, consequentemente, da devoção ao pai deles. No fim das contas, São Ricardo foi considerado oficialmente como padroeiro dos pais de família. Nos inspiremos na vida desse homem santo, que quis ser santo no matrimônio, como esposo, como pai, e como grandes frutos dessa sua missão,
vivida e assumida corajosamente, fielmente, estão os 3 filhos dele, que foram também santos canonizados e que também nos inspiram para que nós busquemos famílias verdadeiramente santas, famílias cristocêntricas, que colocam a vontade de Deus em primeiro lugar, famílias que colocam o reino de Deus de fato como prioridade, assim como a vivência do Evangelho. Peçamos a São Ricardo que interceda por todos os pais e que os pais sejam, como ele foi, um grande instrumento de conversão e de santificação para suas famílias. São Ricardo, rogai por nós.